Então vem a questão, essas formas, né, a questão de vender e também de vender produtos e serviços faz com que a organização ela tenha mais recursos financeiros. E assim, tá gente, a gente consegue permitir que a organização ela consiga ter mais fundos e não só tendo a questão das doações. Isso quer dizer o quê? Que não vai só depender do que as pessoas vão estar dando para você vai estar fazendo o seu próprio recurso, você vai conseguir se autossustentar. Legal? Aí vem a questão, algumas pessoas entendem que a questão de venda de produtos e serviços está relacionada com a questão do brechó, ou na questão de vender produtos nas redes sociais, por exemplo, como no Facebook, como produtos, né, na OLX, entre outras coisas. Mas a gente está falando aqui, gente, de venda de produtos e serviços relacionados com a própria instituição. Opa, Débora, o que você está dizendo? São coisas que a gente, dentro do nosso projeto social, pode estar utilizando para a gente conseguir recursos, tá? Primeira coisa aí, primeira estratégia que a gente pode estar usando é a questão dos bazares. Opa, bazar não é aquele de roupas, esse tipo de coisa, não, gente. Vamos pensar no sentido do bazar como a gente vê. Como eu sempre falo com as pessoas aqui, gente, bazar e brechó são coisas diferentes. É porque a gente colocou esse nome de bazar, mas na verdade o bazar, para o meu entendimento, é um local onde você tem vários expositores, tá? E esses expositores vão estar vendendo um produto e uma porcentagem dessa venda vai passar para a instituição. Então, exemplo que eu dou para vocês, até mesmo outros projetos que eu já trabalhei, o projeto que me fez mudar minha visão de projeto social, onde eu trabalhava, era que a gente fazia bazar e brechó. São coisas totalmente diferentes. O bazar era, a gente vendia a mesa, a gente vendia um espaço. Então o que acontecia? A gente falava, ó, a gente vai ter um bazar de aniversário, a gente vai ter um bazar do Dia das Mães, a gente vai ter um bazar de Natal. E esse bazar era como se fosse uma uma feira, tá, tipo uma feira da providência, só que menor, muito menor, onde pessoas, expositores, iam colocar os seus produtos para venda. Então a gente vendia o espaço. Então no nosso bazar, acontecia o quê? A venda das mesas. Cada mesa tinha um valor de R$ 300. Então R$ 300 para aquela pessoa ficar lá vendendo durante praticamente 10 horas, 10 horas. E aí a questão era, o projeto ele vendia as mesas, ele vendia o espaço. Então assim, teve momentos, por exemplo, que eu trabalhei dentro do projeto oficial, que eu trabalhei 8 anos, e fora do projeto com outras organizações, eu fazia o quê? Eu vendia a mesa. Então a gente conseguia um espaço, claro que todo evento que você vai produzir dentro da sua organização, você tem que entender que vai ter que ter um recurso que a organização vai ter que disponibilizar. Mas essa venda dessas mesas, a gente conseguia abater nesse investimento que a gente fazia. Então, vamos dizer, ó, a gente está vendendo R$ 300 a mesa, e a gente vai vender 30 mesas. Pô, de 30 mesas por R$ 300, a gente vai ter no final das contas, na nossa mão ali, R$ 9.000. E aí a gente fazia o quê? A gente abatia, não é que a gente abatia, né, mas a gente tirava desses R$ 9.000 o investimento que a gente fazia dentro do bazar. A iluminação, às vezes o aluguel do espaço, que muitas das vezes a gente não alugava o espaço, a gente tinha um parceiro que cedia o espaço, mas a gente tinha que alugar as mesas, esse tipo de coisa. Então a gente, no final das contas, aos 9.000 que a gente conseguia arrecadar, com os gastos para fazer o evento, saía-se uns 2.000. Então na nossa mão ficava R$ 7.000. Olha a sacada. Então, na verdade, a gente fazia um bazar. E esse bazar, o que que a gente tem na nossa mentalidade, gente? Que a gente traz artesãos, tá? Para vender para vender os produtos deles nesse evento, que é uma feira, né? E o mais interessante nesse bazar é que tinha muita gente da própria, não nesse bazar oficial nessa instituição, mas da outra instituição que eu trabalhei, era que o bazar era feita por artesãos da própria comunidade. Então tinha gente que vendia doces, e aí via lá uma mãe que vendia doces e bolos, ela botava a mesinha lá, R$ 300 dentro do bazar. Então a gente acabava fazendo com que a comunidade em si participasse dos nossos bazares. Então a comunidade comprava uma mesinha e a própria empreendedora da própria comunidade vendia o produto dela. Então, uma primeira estratégia é você fazer um bazar, chamar pessoas de fora, tá? Expositoras, artesãs, para fazer um bazar com o nome do seu projeto. Olha, a gente vai ter um bazar do projeto Débora Quero Ser Feliz. Então, esse bazar de aniversário do projeto Débora Quero Ser Feliz vão ter 30 expositoras que, tipo, não tem nada a ver com com o nosso projeto, mas vão ser 30 pessoas que as pessoas vão estar lá comprando esse produto e vão estar conhecendo essas artesãs. Olha a sacada como a gente faz as coisas.
A segunda estratégia aqui que a gente pode fazer é a questão de produzir produtos. O que que é produzir produtos? A própria instituição produzir o produto que ela quer vender. Então, assim, a gente pode comercializar, tá, produtos como garrafinha, camisa, fazer a questão do artesanato em si, porque a gente tem que pensar na questão de o artesanato, a gente está produzindo algo que vai será feito pela gente, por exemplo, um artesanato. Eh, uma um pano de prato, uma bolsinha, uma toalha, entendeu? Necessaire, então são produções feitas pelo projeto. Mas também a gente pode produzir materiais do nosso interesse, como eu falei, camisa, que vão ser camisa do próprio projeto, que tem relacionada com a nossa causa, então pode ser um projeto que fala sobre crianças, e a gente faz umas camisas legais de pintura, sobre essas crianças, esse tipo de coisa. Pode ser garrafinha, pode ser copo, pode ser, boné. Então são coisas que são produtos que já meio que estão prontos, e a gente simplesmente vai botar nossa logo, vai botar, coisas que têm a ver com o nosso projeto. Então a comercialização de produtos artesanais ou a comercialização de produtos realmente para vender. E aí pode ser vendido em lojas físicas, no shopping, uma lojinha perto dali mesmo no teu projeto social, pode ser feito em feiras, você vai ser convidado, como eu disse, Feira da Providência, pode participar de um bazar em outra instituição, eventos, e até mesmo a questão da plataforma, você vender na plataforma do teu projeto, você tem lá produtos feitos pela organização, então venda online. Terceira estratégia aí que a gente pode estar captando recursos dentro do nosso projeto social é a questão da consultoria especializada. Como assim, Débora, consultoria? Gente, claro que vai depender muito da nossa área de atuação, tá? Mas aqui eu vou dar um exemplo para vocês que possivelmente vocês podem entender e trazer para dentro do projeto de vocês. Exemplo, o projeto trabalha com a questão ambiental, tá? E ele pode oferecer um serviço relacionado à questão da sustentabilidade, tá? A questão de trazer com que a empresa tenha práticas, né, mais responsáveis para não poluição, para não degradar a natureza, o ambiente, esse tipo de coisa. E aí a instituição, ele vai fazer um serviço que vai abranger essa realização desse diagnóstico, uma análise, a implementação de como que essa empresa pode, não gerar tantos resíduos que vai prejudicar a natureza. Eu estou dando um exemplo, então assim, é uma coisa do próprio projeto. O projeto ele trabalha com a questão ambiental, ele trabalha com a questão de, eh, de fazer um meio ambiente mais adequado, não é mais adequado, mas um ambiente, que seja permitido sobreviver, né. Então ele faz o quê? Ele vai falar que, ó, os seus resíduos eles podem não ser tratados dessa forma, você pode utilizar de outras formas, que vai até agregar, você pode doar, você pode fazer outras coisas. Então, a própria instituição que entende sobre a questão do meio ambiente, ele pode dar uma consultoria para uma empresa, para que a empresa ela não, desfaça jogue fora seus resíduos de forma irresponsável, entendeu? Ele pode até jogar, mas não, pode jogar fora, né, o resíduo, mas não de forma irresponsável. Ele vai olhar e falar: "Olha, não joga desse jeito, você pode jogar na natureza, mas em compensação pode botar aqui um filtro, tá-tá-tá, lá-lá". Então, essa instituição, ele pode dar esse serviço de consultoria para uma empresa. Exemplo, assim como o seu projeto, dependendo do que ele faz, ele também pode dar esse serviço de consultoria. E quarto aqui, a quarta estratégia que a gente pode usar com essa questão de venda de produtos e serviço, a gente está fazendo um workshop ou treinamentos. Opa, Débora, como assim? Gente, tudo voltado para o nosso público em geral, tá? Para o segmento específico da sociedade, mas que a gente tem a ver com o nosso projeto social. O que, que eu posso oferecer dentro do meu projeto que pode ser para as pessoas comuns, não necessariamente para as empresas. Então, por exemplo, eu posso estar na minha área de educação, tá? Meu projeto trabalha com educação, ele trabalha com a questão de inovação, da questão do lúdico, e a gente está vendo que a gente tem várias aprovações, as crianças têm notas melhores na escola, e a gente vai oferecer um workshop para professores, com essas técnicas pedagógicas que a gente trabalha dentro do projeto social. Então, o projeto acaba oferecendo workshop com técnicas inovadoras para desenvolver os seus alunos. Então, sacou? Então, assim, é uma coisa que eu trabalho, é uma coisa que eu tenho conhecimento e eu posso aplicar para as outras pessoas. Entendeu? Então, assim, a consultoria é uma visão, tá, de alguém tá é aquela coisa, né, é a questão de especialização, você está dando
uma empresa que está oferecendo você está oferecendo um trabalho para uma própria empresa. E já o workshop, o treinamento, você está oferecendo para pessoas mesmo, vão participar, e essas pessoas que vão participar, você vai poder cobrar R$ 50, R$ 100, 1 quilo de alimento não perecível, uma lata de leite, o que for mais necessário para o seu projeto. E aí você vai fazer o quê? Você vai contribuir para um desenvolvimento, para o conhecimento e o fortalecimento da sua própria missão. Porque quando a gente fala dessa questão de fazer workshop, de fazer consultoria, gente, a gente tem que entender que tem que es tem que tem que sempre estar, né, em consoante, a gente tem que estar em alinhamento com o nosso projeto social, com a nossa missão. Se eu estou falando da questão do meio ambiente, eu vou estar falando sobre o meio ambiente, eu vou estar lutando por essa causa. Se eu estou falando sobre a questão da educação, e eu estou falando ali para os meus jovens, para que eles tenham notas melhores, aprendam a ler, aprendam a escrever, aprendam a contar, saibam dialogar, tenha esse poder, assim, essa sejam protagonista das suas vidas em relação a ter uma educação de qualidade, a que eles possam ter uma vida melhor através de educação, e eu estou oferecendo uma educação diferenciada, eu posso abrir essa possibilidade de apresentar as minhas técnicas, a minha metodologia, a minha didática para outros profissionais, para que eles possam aplicar da mesma forma no seu colégio, na sua escola, no seu projeto social, porque eu estou falando agora com pessoas.